Olá! Nessa aula a gente vai começar, agora vai, realmente a nossa isometria. Começando então pelo piso, ok? Primeiro, box, deixa o snap por enquanto desabilitado e eu vou começar ele por enquanto aqui pelo grid, principalmente para facilitar na hora de não perder os elementos, caso ele suma e a gente precise ajustar, ok? Então vamos criar um retângulo. É importante que a gente mantenha no eixo 0, então 0, 0, 0, principalmente para que ele não se perca. Como a gente já trabalhou a unidade de medida, vamos vir aqui e vamos preparar, vou deixar para ser mais fácil, tá? 300 por 600 e a alturinha dele, vamos ver se fica legal, compatível aqui 10 centímetros. Ok. Vou desligar aqui o grid de letra G, para que eu possa ir olhando ali pela referência, analisando a referência aqui atrás, põe ela também, ó, em 0, 0, 0, e depois a gente vai empurrar ela para trás. Sim, ok? Só para a gente também não ficar perdendo ela. Feito isso, ó, eu acho que a profundidade da parte verde aqui, inclusive, já veio até verde, isso não é textura, mas ok. É um pouco maior, tá? Então, a gente vai aumentar o quê? Essa profundidade também, tá? Vou pôr aqui 500, só que ele não é quadradinho assim, então eu não posso botar 600 por 600, então eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Para que ele fique justamente assim. Acho que tá ok. Então, isso aqui vai ser a parte aqui verde. Agora, ó, renomei, vou chamar de terreno, tá? Terreno, como já veio verdinho, deixa verdinho mesmo aqui, que é a cor do shape do objeto somente na tela. Agora aqui, ó, a gente tem a parte da calçada. Depois tem esses detalhes que são da cerquinha, aí a gente vai complementando ao longo das nossas aulas. Então, vou pegar esse próprio shape aqui, esse box, né, não shape, esse box, e vou copiar, vou empurrar ele para frente. Ferramentinha de mover, segura o seu Shift, empurra para frente. Como a gente vai mexer no tamanho, como cópia. Vamos mudar o nomito calçada, ok? Ok. Agora eu preciso alinhar. E aí entra o nosso querido Snap. Habilita o Snap. Feito isso, Snap, a gente pode vir por aqui. Lembra que o botão direito eu pedi para habilitar o vértice, que eu pedi para habilitar o vértex, então é justamente por isso que não preciso necessariamente mover por aqui. Eu posso vir por aqui, ó, pelo objetinho aqui embaixo e empurro ele. Pronto, grudei ele aqui. Ah, Carol, como você tem certeza que um box não está entrando no outro? F3, para a gente ver, top, de topo, o tempo inteiro dá uma navegada no objeto. Então, T de top, F3, para que não tenha nenhuma surpresa depois, ok? A calçadinha, a gente vai colocar aqui uma outra cor do objeto. Então, vou colocar aqui como se fosse um cinzinha, né? Então, ó, a gente pode vir aqui, ó, até adicionar uma cor. Vou adicionar aqui um tonzinho, um cinzinha. Caso queira puxar um pouquinho esse cinzinha para o amarelo, ó, mais ou menos aqui, Add, prontinho, tá aqui a cor, tá? Isso é a cor só do objeto aqui na viewport, não é nenhuma textura por enquanto. Deixa eu deixar mais pertinho, beleza. Depois, a gente precisa diminuir a proporção da calçada, não é, analisando a nossa referência, ó, a proporção da calçada é como se fosse um terço, né,
shape aqui, desse box aqui retangular de trás. Então, a gente pode transformar, se eu vier aqui e mexer, vai estragar todo o alinhamento. Então, pode transformar botão direito, transforme isso em poly, ok? Número 1, você pode selecionar esse. Não posso mover somente esse. Tenho que mover esse e os dois aqui também. Repare, ó, que cada um tem 2 pontinhos. Poderia selecionar esse com Ctrl, esse. Posso selecionar pelo Polygon. Venho aqui, empurro para trás. Opa, sem querer eu tirei. Empurro para trás, ok? Para que eu faça aqui a minha calçada. Então, temos já a nossa calçada. Repare uma coisa agora. Aqui, o gizmo ficou no centro do objeto verde. Agora, aqui, como eu diminuí, o gizmo ficou fora do meu objeto. Então, eu preciso ajustar. De tempos em tempos, quando a gente diminui, a gente precisa realinhar o gizmo. Então, vem aqui em hierarquia, Affect, Pivot Only, Center. Pronto. Agora sim. Depois é só clicar e desligar. Temos a nossa calçada, temos o nosso terreno. Agora sim a gente vai começar a subir o nosso prédiozinho de 2 andares e ao longo das aulas a gente vai avançando nessa cena, tá? Até concluir os detalhes. Ferramenta de box, novamente, e aí a gente pode criar aqui o box da parte de cima do terreno. É legal já, ó, habilita o Snap, que aí vai ajudar a criar já na parte de cima aqui, ó. Segurando o Shift, você vai reparar que vai criar o quadrado em proporção, ok? Soltando o Shift, a gente desativa a proporção. Vou dar um ESC. E eu posso também, ó, comecei a criar. Eu posso clicar e depois para baixo ou para cima, para alinhar ele ali, tá? Então, vou subir e depois eu ajusto o tamanho dele, tá? Fiz a minha caixinha, ficou um pouco grande demais. Vou desligar o meu Snap. Eu deixei o Snap ligado só porque eu quero manter ele alinhado e não assim, ó, dentro da minha caixa aqui, por exemplo, porque aí começa a dar esse erro fofinho que está aqui, tá? O que significa isso aqui? Coplanaridade de faces. Significa que eu tenho 2 polígonos passando, digamos que um por dentro do outro, ok? Por isso que é legal utilizar o Snap para alinhar certinho, como eu fiz agora. Vou chegar para trás e vamos ajustar o tamanho desse objeto aqui. Quando a gente olha, vou analisar aqui a referência, contando que ela está em perspectiva, né? Mas parece que ele é um boxezinho quadrado, né? Com exceção da altura, que é maior. Então, a gente pode manter a proporção Vamos analisar se ficou grande, principalmente porque eu estou analisando aqui a parte de trás. Vou reduzir aqui um pouco. Se for necessário, depois a gente trabalha a escala do prédio. Não tem problema algum. E principalmente, a gente pode chegar aqui, ó, botão direito, sem problema também, no terreno, Edit Poly, e aí seleciona Alt Scroll. Pode ser pelo Vertex, seleciona aqui e aqui, e aí eu posso ganhar um pouquinho mais de profundidade, justamente para ter essa ideia aqui atrás, tá? E não ficar muito pequenininho. Depois a gente pode, ó, desliga aqui, pode até selecionar os dois, o terreno e a calçadinha. Pode vir aqui no Scale ou R e eu vou escalar, ó, somente em X, para que eu tenha mais
espaço aqui nas laterais, tá? Essa ceninha, a gente está fazendo ela, como eu chamo, no olhômetro. Então, eu vou ficar analisando a referência e vou ficar trabalhando aqui e ajustando as proporções de tempos em tempos também, sem problema algum, tá? Em relação à cor desse objeto, esse objeto aqui vai ser o nosso prédio. Vou deixar assim centro mesmo. A gente pode ir ajustando. Eu vou colocar uma corzinha nele, de chocolate, mas eu vou adicionar aqui, então, um tonzinho de marrom. Posso vir aqui, ó, conta-gotas, clicar na imagem e aí dou uma clareadita. Add Color, fecha, e aí tá ali, dá um OK. Perfeito. Então, tenho aqui a estruturinha do meu prédio. Posso aumentar a altura dele um pouquinho mais. 5 metros, eu teria, digamos que, dividindo o meu predinho. Só que, olha, repare que a proporção do primeiro andar não é tão igual à proporção do segundo andar, tá? Então, 5 metros a gente teria, se fosse dividir, teria 2,5 metros para cada andar. Mas aí a gente vai trabalhando isso no olhômetro, ok? Vou deixar aqui por enquanto 400. Eu estou achando que ele é um pouco mais largo, não é tão quadrado, ele é um pouco mais larguinho aqui. Então, eu vou colocar aqui. Perfeito. Vou deixar assim por enquanto. Agora, para a gente trabalhar o nosso prédio, tá? Vou focar primeiro no primeiro andar, depois a gente trabalha o segundo andar. Então, na próxima aula, a gente começa a trabalhar a edição em poly desse predinho. Até a próxima aula.